Saudações, meus amigos. Vamos à nossa aula de número 8. Estamos estudando agora criminologia, né? Especificamente vitimologia. E paramos aqui na tipologia das vítimas. É uma classificação das vítimas, né? Criada aqui pelo pai da vitimologia, Benjamin Mendelssohn, né? Em 1948. Ele propôs essa classificação levando em consideração a responsabilidade da vítima na prática do delito. E aí é uma classificação que a responsabilidade da vítima se dá de forma o quê? Gradual, considerando a culpabilidade da vítima em relação ao fato criminoso, tá? Então, segundo Benjamin Mendelssohn, né, essa classificação da vítima conforme a sua responsabilidade para a prática do crime, nós temos aqui ao menos 5 espécies de vítima, né? Iniciando pela vítima completamente inocente, tá? A vítima completamente inocente é aquela em que a responsabilidade penal ela é exclusiva do criminoso, né? É a vítima que não provoca, é a vítima que não facilita a prática do delito que foi perpetrado ali contra essa vítima. O exemplo aqui é a vítima de bala perdida. Então a polícia está perseguindo um criminoso, né, no meio da rua, o criminoso e a polícia trocam tiros e o criminoso acaba acertando uma vítima. Segundo Benjamin Mendelssohn, esse é um exemplo de vítima completamente inocente, porque ela não teve nenhuma participação na prática do delito, não provocou, não facilitou a ação criminosa. Segunda espécie é a vítima menos culpada do que o ofensor, né, do que o criminoso. É a vítima por ignorância, né? Então é aquela vítima que não teve uma situação de provocação ou de facilitação em relação ao criminoso, mas ela, por exemplo, frequenta lugares reconhecidamente perigosos, né? Bares em determinados bairros na madrugada, que são conhecidos aí pela prática criminosa, e aí essa vítima, segundo Mendelssohn, é classificada como vítima menos culpada do que o criminoso. Terceira espécie aqui, né, aumentando a culpabilidade dessa vítima, é a vítima tão culpada quanto o criminoso, né? É a vítima voluntária aqui, né? Uma situação exemplificativa da vítima tão culpada quanto o criminoso é numa situação daqui de tiroteio, né? A troca de tiro entre criminosos, por exemplo, de facções diferentes para dominar território, e nessa situação um mata o outro. É uma vítima tão culpada quanto o criminoso. E o outro exemplo aqui, né? Porque no Brasil a eutanásia é crime, seria o caso da eutanásia, né? Em que a vítima muitas vezes ela pede para morrer, né? E aí o criminoso ali, o autor, né, da eutanásia, desse homicídio privilegiado, segundo a legislação brasileira, temos aqui uma situação de vítima tão culpada quanto o criminoso. Outra espécie é a vítima mais culpada que o criminoso, né? Seja por uma ação provocadora ou por uma ação imprudente, né? Por ação provocadora, temos aqui o exemplo de um vizinho que testemunha um assalto e ele atira no criminoso, né? Ou o indivíduo que é atropelado, né, por atravessar a rua embriagado, né? Seria a vítima mais culpada do que o criminoso. Né? A vítima aqui no caso do tiroteio, né, é o assaltante, né? O vizinho ele mata o assaltante, né? O assaltante nesse caso é uma vítima mais culpada do que o criminoso. A mesma coisa é a pessoa que vem dirigindo seu carro de forma prudente, mas o indivíduo bêbado atravessa na frente e acaba sendo atropelado, né? Porque esse indivíduo estava embriagado. Né? Essa vítima, esse bêbado, é mais culpado do que o próprio criminoso. E a situação aqui de imprudência. Imprudência em que sentido, né? O exemplo aqui é o vizinho que testemunhou o assalto, atirando no criminoso, né? E a questão do atropelado por atravessar a rua embriagado. Né? Então tem esses dois casos aí. Vítima mais culpada que o ofensor, o exemplo da situação provocadora e um exemplo da situação de imprudência. O último caso aqui seria a vítima como única culpada, né? Seja uma situação de simulação ou imaginária, né? Então, ocorre ali, por exemplo, né, uma simulação de acidente para reembolso de um seguro. A vítima ela é a única culpada aqui desse crime, né? A vítima aqui numa situação simulada, numa fraude, né? É a vítima que assume o papel de vítima sem ser realmente uma vítima. É a chamada vítima como única culpada, tá? Beleza, pessoal? Então essa é a classificação de Benjamin Mendelssohn. Ele leva em consideração a responsabilidade da vítima na prática do delito. Temos aí 5 espécies. Vítima completamente inocente, vítima menos culpada que o criminoso, vítima tão culpada quanto o criminoso, mais culpada que o criminoso e vítima como única culpada. Vejam que vai aumentando, né, a responsabilidade
dessa vítima, beleza? Continuando, temos ainda uma classificação aqui, nessa tipologia das vítimas, desse Stephen Sheffer, né? De 1968. É mais atual do que a de Benjamin Mendelssohn, né? De 1948. Sheffer vai propor uma classificação agora das vítimas baseadas em características e contextos que aumentam a vulnerabilidade ao crime, né? A de Mendelssohn é uma questão de responsabilidade da vítima na prática criminosa, a culpabilidade dessa vítima, né, na prática criminosa, enquanto que aqui a gente vai analisar contextos que aumentam a vulnerabilidade da vítima quanto ao crime. Então, a gente tem aqui agora 7 classificações do Stephen Sheffer, né? São, primeiro, vítimas casuais, aquela vítima que não tem culpa, né? Vítimas provocadoras, o ofensor ele reage ao comportamento da vítima, então a vítima ela provocou o ofensor e por isso ele pratica o crime. Vítimas precipitadoras, aquelas que se autocolocam em situações de risco. Vítimas biologicamente frágeis, questão da idade ou deficiência coloca a vítima em um risco, né, de vitimização. O idoso, um cadeirante, por exemplo. Vítimas socialmente frágeis, uma situação aqui de minorias, de imigrantes, né? A questão das mulheres seria um exemplo aí de vítimas socialmente frágeis, crianças, né? Vítimas auto-vitimizadoras, aquelas que se envolvem no contexto criminoso, né? E vítimas políticas, aquelas que se opõem ao status quo, né? Se opõem à classe dominante ali na sociedade. Tá? Essa é a classificação de Stephen Sheffer, levando em consideração a vulnerabilidade da vítima, né? Quanto ao crime. Vamos lá. Essa aqui é uma parte bem interessante do nosso material de vitimologia, que são as síndromes da vítima. Né? São as reações emocionais, comportamentos da vítima que influenciam diretamente no crime e na responsabilização penal do autor. Tá? Então nós temos aqui 2 síndromes iniciais que se destacam muito. Primeiro, a síndrome de Estocolmo. Tem como exemplo aí o caso da filha do Silvio Santos. Essa síndrome de Estocolmo é um estado psicológico, né, normalmente encontrado em vítimas de sequestro, de crimes que geram privação de liberdade da vítima, e a vítima ela começa a criar ali em relação ao agressor laços afetivos, né? Foi o que aconteceu aí, segundo as reportagens, com a filha do Silvio Santos. Ela foi sequestrada, mas ela desenvolveu aí essa síndrome de Estocolmo, né? Ela começou a desenvolver laço afetivo com o criminoso, não queria que o camarada fosse preso, não queria que ele fosse punido. Essa é a síndrome de Estocolmo, né? Síndrome de Estocolmo é quando a vítima ela desenvolve uma empatia, né? Um laço afetivo com o seu algoz, né? Com o seu agressor, o seu ofensor. Síndrome de Estocolmo. Já a síndrome de Londres vai ser o contrário, tá? É o inverso da síndrome de Estocolmo. Nesse caso aqui, o refém, né, a vítima do crime, normalmente privação de liberdade, ele vai desenvolver não uma empatia, não um laço afetivo, mas uma resistência. Ele vai a todo tempo ponderar, né, discordar do seu sequestrador. Aqui, em vez de ser uma empatia, é uma antipatia, tá? O contexto histórico aqui desse nome, né, Síndrome de Londres, foi uma situação de reféns que ocorreu em Londres, né? Eles reagiram, né? Esse grupo de reféns reagiu de forma agressiva, tentando atacar fisicamente os sequestradores. Essa postura aí acabou gerando a morte, né? A retaliação, né? E o assassinato dos reféns. Tá? Qual é o contexto jurídico aqui dessas síndromes? A gente tem aqui, no caso da Síndrome de Londres, uma atenuante, né? Genérica no Código Penal, o artigo 65, inciso 3, a linha C, né? Ele traz aí essa atenuante de pena. Então, o criminoso, se for verificado que naquele caso concreto ocorreu a síndrome de Londres, né, teve uma participação da vítima para que o crime ele se concretizasse, o criminoso tem direito a essa atenuante genérica, tá? Na hora da dosimetria da pena. E aí a gente tem também, né, nesse contexto da síndrome de Londres, a questão de uma possível privilegiadora em alguns crimes, né, contra a pessoa. Quando o indivíduo ele pratica o crime sob a influência de violenta emoção provocada por ato o quê? Injusto da vítima. Né? Então a vítima ali numa situação de síndrome de Londres, ela pode estar diante ali da prática de um ato injusto contra o agressor e o agressor vai ter a benésia aí jurídica, seja de uma figura privilegiadora, de uma atenuante genérica ou até de uma circunstância
judicial favorável, né? A depender do contexto do crime e da análise do juiz, tá? Então temos essas duas síndromes, não esquecer, são bem importantes. Síndrome de Estocolmo, vítima desenvolve laço afetivo em relação a seu sequestrador. E síndrome de Londres, vítima desenvolve uma resistência, uma antipatia em relação ao sequestrador. Síndrome de Londres que tem uma aplicação jurídica, né? Ela pode gerar alguma benésia ao criminoso, ou uma privilegiadora, ou um atenuante, ou uma circunstância judicial favorável, depende do crime, depende do contexto, depende da análise do juiz. Vamos lá. Outras síndromes. Não tão famosas, mas que podem aparecer em prova, né? Quando a gente está estudando vitimologia. Síndrome de Lima. O sequestrador, ele é que desenvolve a simpatia, né? A feição pela vítima. Seria aqui a síndrome de Estocolmo invertida, né? A síndrome de Lima. Em vez da vítima ela desenvolver laço afetivo pelo criminoso, o criminoso é que desenvolve laço afetivo pela vítima. Síndrome de Oslo. A vítima, nesse caso, ela acredita ser a responsável pelo crime, né? Pelos maus tratos, pela tortura, por exemplo, que ela está sofrendo, né? Ela se sente ali merecedora do castigo que é perpetrado contra ela. E a síndrome da mulher de Potifar. Essa aqui já é mais famosa, né? Já é mais popular. É um contexto bíblico aqui, essa síndrome da mulher de Potifar, né? Ela tem relação com os crimes contra a dignidade sexual. Ela ocorre, segundo a teoria, né? Quando uma mulher rejeitada, né, pelo indivíduo ali, que ela queria ter algum tipo de relação afetiva, sexual, etc. E aí ela rejeitada, ela vai imputar a esse indivíduo falsamente um crime de natureza sexual. Então ela quis ter a relação sexual com o indivíduo a rejeitou, e ela, em razão disso, por uma vingança, por algum contexto aí, ela imputa a esse indivíduo falsamente a prática de um estupro, de uma importunação sexual, de um assédio sexual, algo desse gênero, tá? Síndrome da mulher de Potifar. Essa síndrome, ela tem bastante aplicação na análise da prova, né? De modo que o juiz ele não pode levar em consideração tão fortemente a palavra da vítima, porque a vítima ela pode estar mentindo, né? Então exige-se todo um conjunto probatório para a condenação de um indivíduo quando a ele é imputado um crime sexual, justamente por isso, porque a mulher ela pode estar sob a influência e sob o domínio dessa síndrome, né? Da mulher de Potifar. Contexto bíblico aí que deu nome a essa síndrome da vitimologia. Questãozinha, vamos lá. Trata-se de um estado psicológico em que as vítimas assumem postura de desobediência e de enfrentamento a intimidações de seus agressores, por quem sentem desprezo e repulsa, por vezes como consequência da rebeldia. As vítimas acabam por serem feridas ou assassinadas como forma de demonstração de força por parte do agressor. Qual é a síndrome, pessoal? Que a vítima ela vai de frente com o agressor, ela afronta o agressor. Olha aqui, ó, é a síndrome de Londres, né? É a síndrome de Londres, tá? Então, o gabarito da gente aqui, ó, síndrome de Londres, tá? Letra C. Outras síndromes da vitimologia, né? Síndrome da Barbie, tá? Essa síndrome da Barbie e a síndrome da mulher maltratada são, né, contextos aqui, né, de vitimologia que aumentam a vulnerabilidade da mulher, né? Aqui se aplica exclusivamente à mulher que é vítima, né? E influenciam também no desfecho do crime e na responsabilidade do autor, do criminoso. A síndrome da Barbie ela vem de uma situação de coisificação da mulher na nossa sociedade. Então a mulher, desde a infância, né, ela é incentivada a realizar atividade doméstica, a valorizar excessivamente a aparência física, né, a não trabalhar, a ser dona de casa. Esse processo ele gera uma percepção de que a mulher ela é uma coisa, né? Ela é um objeto do homem, né? Naquele contexto de relação familiar, de relação doméstica, e não um sujeito de direitos. E aí essa síndrome da Barbie, ela vulnerabiliza a mulher, né? Ela não se desenvolve no mercado de trabalho, ela não tem independência financeira, por exemplo, e ela fica totalmente à mercê do homem, né? No nosso sistema capitalista. Então, ela não é vista mais como um sujeito de direitos, mas sim um objeto que não vai gozar de muita proteção jurídica, né, na cabeça daquele indivíduo. Essa é a síndrome da Barbie, né? É a coisificação da mulher por causa desse contexto social em que a mulher é inserida na nossa sociedade, por exemplo.
A outra síndrome é a síndrome da mulher maltratada, né? Ela é especificamente para mulheres e em relação de violência doméstica. É a mulher que suporta uma série de agressões, natureza física, psicológica, né? Até o ponto de reagir, né? De uma forma ali extrema e acabar, por exemplo, matando o seu agressor, né? A síndrome da mulher maltratada. Ela resiste, 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 tolera, 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 até que chega uma hora que ela, né, explode. Esse é o contexto da síndrome da mulher maltratada. Vamos lá. Outra síndrome, né? Essa aqui tem um nome bem diferente, né? Síndrome de escotoma. Olha aqui, ó, ela tem relação com a visão, né? Com a percepção da realidade. Olha aqui um olho aqui, ó. O que é esse fenômeno ou síndrome de escotoma, né? É uma questão aqui de cegueira parcial, de cegueira seletiva, né? Devido a limitações do próprio sistema neurológico daquela pessoa. A gente aplica aqui essa síndrome à criminologia, ela vem, né, da psicologia, e a gente consegue, através dessa síndrome, explicar pontos cegos, né, na percepção da realidade. Então, qual é o contexto criminológico aqui, né? A vítima, em uma situação de violência ou de abuso, ela acaba não se reconhecendo como vítima, entendendo que ali é uma situação normal, ali é uma situação de pressão social, né? Que ela tem que suportar, ela não enxerga, né? Que ela é uma vítima. Exemplos aqui, né, da síndrome de escotoma, principal, pelo menos eu entendo dessa forma, é a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, né? A própria mulher, ela minimiza, ela ignora a gravidade daquela violência e aceita, né? Ela fica numa situação ali de cegueira, né? Cegueira parcial, cegueira seletiva, ela não se enxerga como vítima. Outro exemplo aqui é a questão do estelionato, né? A vítima de um estelionato, normalmente, ela acha que ela vai se dar bem, né? Ela acha que ela é esperta. Até que ela sofre, né, aquele dano patrimonial e ela se vê enganada. Mas até então, ela na ganância ali, né, de se dar bem, né, ela tem uma cegueira parcial, né? É o caso aqui do indivíduo, por exemplo, que vende um bilhete falso de loteria, né, um bilhete com um prêmio de R$ 1 milhão, ele vende para a vítima ali por R$ 10 mil. A vítima nem analisa se aquele bilhete é verdadeiro, ela tá cega ali pela ganância, pelo dinheiro, ela compra. Quando ela vai receber o prêmio, ela vê que é um bilhete falso, que ela foi enganada, né? E aí, essa síndrome de escotoma, essa cegueira parcial seletiva aí, ela é entendida pela psicologia também como um mecanismo de sobrevivência da vítima, né? Principalmente na situação de violência doméstica e familiar, por isso que eu acho que é o melhor contexto para a gente encaixar essa síndrome, né? O exemplo do estelionato é bom, mas na situação de violência contra a mulher, essa síndrome encaixa perfeitamente. Porque a mulher, se ela foi coisificada, né, pela síndrome da Barbie, ela se vê ali numa situação que ela não consegue fugir, ela não consegue escapar, tá? E aí ela desenvolve a síndrome de escotoma para ela ter aquela cegueira deliberada, para ela não se ver, né, como uma vítima, ela normalizar aquele sofrimento que ela passa, né? Então, a síndrome de escotoma, como mecanismo de sobrevivência da vítima, entra em que sentido? Minimizando a gravidade, né, do trauma, né, para a mulher não se sentir traumatizada, não ter depressão, né? Reduzir inconscientemente o impacto emocional, né, do contexto. Então, a síndrome de escotoma nada mais é do que um mecanismo de defesa da mente, para que a mulher ali ela não pife, né? Ela não pare, ela não entre em depressão e se suicide. Ela causa, a mente da vítima gera essa cegueira parcial por uma questão de sobrevivência. Tá? Vamos lá. Questãozinha. É correto afirmar que, na criminologia, existem algumas síndromes. A síndrome que bem sintetiza a ideia de coisificação da mulher, ó, já ficou fácil, né? Na qual a mulher é vista socialmente como objeto de desejo, é a denominada síndrome da Barbie, pessoal. Síndrome da Barbie, letra C, tá? Bem tranquila essa questão, né? Próxima questão. Refere-se à tendência de algumas vítimas minimizarem ou negarem o impacto do crime sobre elas. Qual é, né? É a síndrome de, né? A síndrome de Estocolmo, né? Aqui, ó, letra D, síndrome de Estocolmo, né? Escotoma aqui, né? Estocolmo, tá? Essa é a síndrome. Cuidado aí para não confundir, né, com as outras síndromes que a gente estudou aqui, né? A gente viu de início aqui, né? A síndrome de Estocolmo, né? Aqui é uma coisa, não tem nada a ver com a síndrome de escotoma aqui, né? Então, gabarito letra D. Vou até verificar se isso aqui não está digitado errado.
Mas aí não confunda a síndrome de Estocolmo, que é uma coisa, né? A questão do laço afetivo desenvolvido pela vítima com o agressor, com o fenômeno síndrome aqui, ó, de escotoma, né? Situações diferentes, tá? Estocolmo é a cidade aí em que acabou recebendo o nome dessa síndrome. Vamos lá? Vamos continuar aqui a nossa aula. Vamos lá. Pronto, vamos ver agora o próximo objeto de estudo da criminologia. A gente já viu o crime, né? Viu o criminoso, viu a vítima e agora o último objeto de estudo, né? O controle social, né? O que é o controle social para início de conversa, né? É o conjunto de meios adotados pela sociedade para assegurar que o indivíduo observe os padrões de comportamento que são compatíveis com os valores predominantes. Isso aí serve para quê? Para garantir a harmonia, para garantir a paz social. Quais são as formas aí de manifestação do controle social? Isso aqui é bem importante, pessoal. É uma classificação. A gente vai ter controle social informal e vai ter controle social formal, né? De início, controle social informal. Ele é exercido, ó, pela própria sociedade civil, né? E é internalizado pelo indivíduo pelo processo de socialização durante a vida dele naquela sociedade. Então, são exemplos de controle social informal. Família, a escola, os vizinhos ali, né, na comunidade, a própria mídia e a opinião pública, tá? E aí a correção de atitudes, né, ela ocorre por meio das chamadas sanções sociais. Então a família, quando castiga o filho, que ele fez alguma coisa de errado, a escola, quando dá aquela punição lá do indivíduo ficar suspenso das atividades, né? Os vizinhos, quando, por exemplo, cortam relação com aquele vizinho lá que está fazendo coisa errada, né? E a questão da opinião pública também, com as divulgações, principalmente nas redes sociais, tá? Um exemplo muito interessante de controle social informal, né, é o programa Vizinhança Solidária, né, em que os vizinhos eles se juntam ali, tem uma situação de comportamento cooperativo para o bem daquela própria vizinhança, daquela própria comunidade, tá? Controle social informal associem à própria sociedade, criando meios ali de padronização, né, do comportamento do indivíduo de acordo com os valores aí que são predominantes. Família, escola, vizinhos, opinião pública, vizinhança solidária aí como exemplo. Vamos lá. Questão. Vamos lá. Questão, né? Eu vou voltar aqui. O conceito de controle social informal compreende as seguintes instituições: instituição penitenciária e polícia? Não, né, pessoal? Controle social informal vai estar vinculado aos organismos, né, da própria sociedade civil. Então a gente não vai institucionalizar nada aqui. Aí seriam exemplos de controle social formal, tá? A letra B, ó, família, igreja e ONG, provavelmente esse é o gabarito. Mas vamos ver as outras alternativas? Poder legislativo e judiciário, não, aí é formal. Mídia e prisões, mídia é informal, mas prisões é algo relacionado ao Estado. Então é formal. Gabarito letra B, pessoal. Família, igreja e ONGs, exemplos, né, de controle social informal. Próxima questão. O controle social informal é exercido pela sociedade civil. Até aí está o quê? Certo. Mediante a difusão de regras sociais que são internalizadas na sociedade. Beleza. Para promover a educação do indivíduo no contexto social. Perfeito, pessoal. Esse é o conceito de controle social informal. Agora, controle social formal, tá? No controle social formal, vamos ver instituições oficiais da justiça criminal, que tem o poder legal aí de aplicar a lei e de impor sanções, que não serão mais sanções, né? Igual aqui, ó, sociais, tá? Vão ser sanções de natureza criminal, aqui de natureza penal. Então, exemplos, né, de instituições oficiais desse sistema de justiça criminal, do controle social formal. A polícia, né, os órgãos policiais, polícia militar, polícia civil, polícia penal, etc. Ministério Público, magistratura, a própria administração penitenciária, né, é uma espécie de órgão do controle social formal. Eles aplicam sanções, né? Aqui nós vamos ter as penas, vamos ter as medidas de segurança, prisão, restrição, né,
de liberdade através da legislação. E aí o controle social formal, ele tem dentro de si também uma classificação. A gente tem aqui uma primeira seleção, né, na seara da investigação policial, onde tudo inicia, a fase inicial da persecução penal, que é realizada via de regra pela Polícia Judiciária. O foco aqui, né, a apuração da autoria, verificação da materialidade delitiva. Essa é a primeira seleção, a investigação no controle social formal. E a segunda seleção é a ação penal propriamente dita, né, alcançada ali indícios mínimos de autoria, prova da materialidade do crime naquela primeira seleção. A gente vai para a segunda etapa, a segunda seleção, que é com a ação penal, né? O Ministério Público oferece a ação penal ali ao juiz contra o criminoso, tá? Seria a segunda seleção. Então esse controle social formal, ele garante aí a aplicação da legislação, protege a sociedade, busca responsabilizar os autores das infrações e ele é bem mais contundente do que o controle social informal. Muito embora o informal seja mais eficiente, tá? Questãozinha. Diversos órgãos são responsáveis pelo controle social formal, beleza? Por exemplo, ele coloca a Polícia Judiciária, certo, o Ministério Público, certo, e o Poder Judiciário, certo. E tal controle se subdivide em 3 seleções, enquadrando-se a atuação da polícia na denominada primeira seleção. E aí, pessoal, certo ou errado? Gabarito aqui, pessoal, tá certo. Ah, professor, mas a gente só viu 2 seleções. Certo. O gabarito tá certo porque aqui, ó, a gente vai ter a terceira seleção, né? Eu ainda não falei, mas a gente vai ter também uma terceira seleção desse controle social formal, tá? A gente viu até agora 2 seleções e a gente viu que a polícia, ela tá, né, a atuação da polícia tá na primeira seleção. A segunda seleção seria a atuação do Ministério Público, tá? E a gente vai ver aí qual órgão atua na terceira seleção, né? Mas vamos lá, vamos continuar as questões. Essa aqui está correta, pessoal. Continuar as questões. Durante uma operação policial em uma comunidade periférica, agentes da Polícia Civil efetuaram prisões em flagrante de 15 jovens por tráfico de drogas. Após a lavratura dos autos de prisão, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da maioria dos conduzidos. O Ministério Público, ao analisar os autos, ofereceu denúncia apenas contra 5 dos 15 presos, sob o argumento de suficiência probatória em relação aos demais. O juiz, ao receber a denúncia, proferiu sentença contra 3 e absolveu os outros 2 por ausência de provas. A partir dessa situação, assinale a correta em relação à aplicação do conceito de controle social formal conforme a doutrina. Letra A. Controle social formal atua de maneira indiferenciada, sem filtro ou seleção, sendo a lei penal aplicada igualmente a todos os envolvidos em fato criminoso? Lógico que não, né, pessoal? A gente viu, pelo pouco que já estudou de criminologia, que o controle social formal ele não atua bem assim. E a gente sabe na prática também que ele não atua de forma indiferenciada, sem filtro, sem seleção. Não, isso aí é mentira, né? Você pega aí, por exemplo, as pessoas que são abordadas na rua. Tem todo um filtro, tem toda uma seleção pela polícia. Principalmente pela polícia militar que fica responsável aí por essa questão de abordagens, né, de buscas pessoais. Então tem todo um filtro, tem toda uma seleção, sim. A gente vai estudar isso mais à frente aqui, dentro ainda da parte do controle social. Mas a alternativa a falar que o controle social formal atua de forma indiferente em uma sociedade, né, sendo a lei penal aplicada igualmente a todos, não, isso aí é muito mundo das ideias, né? Na realidade fática, aqui que é a preocupação da criminologia, o estudo do ser, a gente sabe que não é bem assim. Então, gabarito, a letra A não está correta, está errada. Letra B, a atuação da Polícia Civil representa a primeira seleção do sistema penal. E aí, pessoal, muito provavelmente está correto, né? A primeira seleção que a gente viu aqui é a parte investigativa da persecução penal e fica a cargo via de regra da polícia. Mas vamos ver as outras alternativas? Letra C. A representação da autoridade policial pela prisão preventiva corresponde à segunda seleção? Não, a gente viu que a segunda seleção aqui, ó, já é dentro da ação penal, né? Essa parte da polícia é primeira seleção. Letra C, a representação, letra C a gente leu agora, né? Letra D. A decisão do Ministério Público de denunciar apenas parte dos investigados caracteriza a primeira seleção? Não, é a segunda seleção. O filtro ele vai sempre afunilando, tá? Letra E. O julgamento e a condenação dos jovens pelo Poder Judiciário refletem a segunda seleção? Não, né? Aí a gente vai ter a terceira seleção que a gente ainda vai estudar, tá? Essa parte de segunda seleção é relacionada à ação penal, né? O início da ação penal conduzida pelo MP.
Então, o gabarito realmente é a letra B, pessoal. A atuação da Polícia Civil representa a primeira seleção do sistema penal. Aqui, ó, primeira seleção, investigação policial. Segunda seleção, ação penal. E a gente para a aula de hoje na terceira seleção, né, relacionada a processo e condenação. Mas aí, esse tema vai ficar para a próxima aula, terceira seleção do controle social formal. Tá? Até a próxima aula, pessoal.